Ele pergunta se, na prática, tem vantagem pedir revisão administrativa em benefício rural? Legal. Rapaz, eu sou suspeito para falar porque eu gosto muito da revisão administrativa. Por que eu gosto muito da revisão? Primeiro porque os servidores do INSS, eles não analisam o processo administrativo como deveriam analisar. O que é que significa isso? Significa que a Instrução Normativa 128, além da Portaria 990, trouxe uma série de situações em que o servidor deve analisar no caso do rural. O artigo 116, para vocês terem uma ideia, eles trazem uma lista de documentos muito extensa, documentos que o segurado especial podem utilizar para conseguir um benefício. Mas, na prática, o que a gente tem visto é o servidor indeferindo o benefício sob o argumento de que não foi encontrado base governamental. Só que ele esquece que base governamental não é a única causa para a concessão de benefício. Não. A IN é muito clara, ela coloca ou seja, ou um ou outro. Se tiver os dois, ótimos. Mas o segurado ele pode ter base governamental ou documento contemporâneo. E o que a gente tem visto é uma exclusão. É o servidor procurando base governamental ou indefere. E não é para ser desse jeito. Então, eu gosto muito da revisão porque é uma oportunidade que a gente tem de fazer uma petição, principalmente quando o processo não iniciou no escritório, né, quando o segurado vai só para o INSS, e muitas vezes não faz um requerimento bem feito, isso é bem comum quando o segurado vai só, e aí é a oportunidade que a gente tem de mostrar ao servidor passo a passo. Inclusive, hoje nós postamos, tanto no meu Instagram quanto no do Trio Rural, um carrossel falando exatamente sobre isso que eu estou falando, sobre você fazer uma revisão, um pedido de revisão, mostrando ao servidor, passo a passo, mostrando ao servidor os incisos do artigo 116, que aquelas provas que o segurado possui se enquadram. Então, eu sou suspeito porque eu gosto muito. Há 2 semanas atrás, eu recebi o resultado de 5 revisões. 5. As 5 foram concedidas. Ou seja, os 5 processos foram revisados e o benefício concedido. Então, assim, a pergunta é, na prática, vale a pena? Tem sido muito eficaz. Eu tenho ganhado muitas revisões. Eu ganho em torno de 60% a 70% das revisões que a gente faz. Então, são processos que eu estou vencendo sem precisar judicializar. E, dependendo do juiz que você atua, da cidade que você atua, ajuizar não vai ser o melhor negócio. A Nalva ADV está dizendo assim, mas professor, demora uma vida para ser analisada a revisão. Você prefere um sim demorado ou um não rápido? É simples. Porque se você vai para a Justiça Federal da sua região, que não é boa, não estou dizendo que a da sua não é boa, mas se não for boa, se a Justiça Federal de onde você atua não é boa, porque juizado é um Deus nos acuda, e rural geralmente vai para o juizado. Então, você vai ter um não rápido. Adianta de que você ter um não rápido? E assim, a revisão administrativa, ela não demora uma vida. Ela demora uma média de 8 meses. Eu hoje, por exemplo, tive um resultado de uma revisão positiva, por sinal, que eu fiz em novembro do ano passado. Então, final de novembro para cá, uma média de 9, 10 meses. Então, assim, é um tempo aceitável. Porque o judiciário, aqui na minha região, o judiciário tem demorado isso ou mais do que isso algumas vezes. Então, é um tempo que se dá para aceitar. Recurso, realmente, eu concordo que demora uma vida. Recurso vai para 2 anos, vai para 3 anos, mas eu estou falando da revisão administrativa, ela é mais rápida do que o recurso, tá certo? Então, assim, eu sempre digo isso para o meu cliente. De acordo com a experiência que eu tenho, quando eu bato um olho num processo, eu sei se é melhor fazer a revisão, fazer o recurso ou ir para a justiça. E eu digo ao cliente assim, eu sou bem sincero. Quando o cliente, por exemplo, é casado com um servidor público e o servidor público ganha 3 mil, 4 mil reais, ele vai ser trucidado no judiciário. O judiciário não vai conceder um benefício desse. Ah, professor, em regime de economia individual, a justiça não olha para isso. Só olha para o valor que o cônjuge recebe. Então, eu vou fazer o quê com um processo desse na justiça? Perder?
Vou nada, vou insistir na via administrativa. Revisão, recurso administrativo. Então, assim, há situações e situações. Tem situações que eu judicializo? Sim, claro. Eu conheço muito bem o judiciário que eu trabalho, as varas que eu trabalho, sei o posicionamento de cada magistrado, e isso nos dá, digamos assim, segurança para decidir a melhor estratégia, o melhor caminho. Mas, repito desde o início, o que eu disse no início, eu sou suspeito para falar, porque eu manejo inúmeras revisões no nosso escritório. Toda vez que eu percebo erro grosseiro do INSS, e é muito comum ter erro grosseiro do INSS, ou até que não seja um erro grosseiro, mas um erro que se dá para corrigir através de revisão, a gente sempre opta por primeiro fazer a revisão antes de judicializar ou antes de tomar alguma outra atitude. Acho que era isso, acho que eu respondi. A Manu, Isso. só concluindo aqui, a Manu está perguntando, quanto tempo está demorando a revisão? As minhas têm demorado uma média de 9, as minhas, pessoal, têm demorado de 9 a 10 meses, mas lembrando, eu estou no Nordeste, as minhas ficam na fila Nordeste, tá certo? Pode ser que as filas das outras regiões do Brasil, Sul, Sudeste, tenham uma outra realidade. Mas as minhas, fila Nordeste, entre 9 e 10 meses, em média, as revisões rurais. Aí ela perguntou, judicializa também? Não. Se você judicializa e faz a revisão, quando ele for fazer a revisão, se vê que judicializou, ele indefere a revisão por perda do objeto. Usa o mesmo argumento das juntas de recurso. Então, a gente não judicializa, espera o resultado da revisão. Beleza? Então, eu acho que eu respondi.